Abra sua Bíblia, Salmo 23. Daremos continuidade, então, na série Salmos, um caminho de bênçãos. E hoje chegamos ao Salmo 23, o que para mim é um desafio. Porque eu sei que você conhece o Salmo 23. Eu sei que você já ouviu várias vezes o Salmo 23. E meu desejo aqui não é contar nenhuma novidade, mas meu desejo é que a novidade da palavra de Deus se renove no seu coração, que você seja surpreendido por ela. Salmo de número 23. Salmo de Davi. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Sim, diz a palavra do nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante deste salmo que é tão belo e que está guardado em nosso coração, nos ajuda a considerar, ó Pai, aquilo que Davi considerou, o Senhor, ó Pai, como sendo tudo para nós. Nos ajuda a entender isto, Pai Santo, e que de fato essa seja uma realidade em nossa vida. Tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês já conhecem o Salmo 23? Já ouviram o Salmo 23, crianças? Já ouviu, Yasmin? Conhece o Salmo 23? Sabem de cor, hein, Theo? Sabe o Salmo 23 de cor? Consegue recitar? Sem a ajuda da mamãe e do papai? É bem provável que esse, meus irmãos, seja um dos textos mais conhecidos da Escritura. São músicas, frases, até mesmo quadros que tentam representar a imagem do pastor cuidando das ovelhas. E agora na sua mente vem essa cena, em um campo tranquilo, com água correndo, num dia ensolarado. Essa paisagem que vem na nossa mente quando olhamos para o Salmo 23. O Salmo 23, ele está, de certa forma, irmãos, ligado ao Salmo 22, não simplesmente por ser uma sequência numérica, né? 22 e 23, mas porque o 22 começa com Deus meu, por que me desamparaste? E no 23, você tem a resposta para a aflição do salmista. Ele já sabe que ele não será desamparado. Mas a resposta vem aqui no Salmo 23, porque esse salmo é um salmo de confiança. E a sua confiança está no Senhor, porque o Senhor é o seu pastor. Salmo 23, ele é conhecido justamente por esse início. O Senhor é o meu pastor. Inclusive, alguns títulos das traduções, tá, irmãos? Títulos das traduções, eles estão, como aqui na minha Bíblia, o Senhor é o meu pastor. Contudo, não é todo o salmo que apresenta a imagem do pastor e suas ovelhas, tá? Não é todo o salmo que apresenta essa imagem. Ou você me diria que um pastor prepara uma mesa para uma ovelha e coloca ela sentada na mesa para comer junto com ele? Não, né? Então, esse salmo, ele tem duas cenas, meus irmãos.
A primeira cena, dos versos de 1 a 4, é a cena de um pastor cuidando do rebanho. Sim, é a cena de um pastor que está preocupado com o rebanho. O salmista declara logo no verso inicial que o Senhor é o seu pastor e nada me faltará. Às vezes dá a ideia de que tudo que eu pedir, eu vou receber. Mas não é isso que o salmo está falando. Seria mais ou menos assim: o Senhor é o meu pastor, portanto, tudo o que eu preciso eu tenho. De nada sentirei falta. Talvez fosse uma tradução melhor. O Senhor é o meu pastor. De nada sentirei falta, porque Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu espero. Ele supre todas as minhas necessidades. É assim que Davi declara todo o cuidado de Yahvé para com sua vida. Pois Yahvé, o pastor rei, ele governa, direciona, garante que Davi estará seguro, garante que Davi estará suprido de suas necessidades. E é isso que nós vemos nos versos de 1 a 4. Só que no verso 5, a partir do verso 5, 5 e 6, nós vemos uma outra cena pintada para nós nesse quadro maravilhoso que é o Salmo 23. E a cena é de um anfitrião. É alguém que está recebendo um convidado. A partir do verso 5, Davi é colocado diante de seus inimigos por esse anfitrião. Alguns de nós talvez, se sentassem à mesa diante de um inimigo, perderiam o apetite, né? Nem pensar, pastor. Mas aqui a imagem que o salmista coloca diante de nós é de alguém que está sentando à mesa diante dos inimigos. E isso é um sinal, irmãos, uma imagem de vitória, celebração pela vitória. A mesa está posta e os vitoriosos se assentam nela para festejar, para celebrar a vitória. Enquanto o Salmo 22, eu não sei se você se lembra, mas no 22, Davi descreve os seus inimigos como animais ferozes. E nós vimos no sermão do Salmo 22, aflitos sim, desamparados jamais. E Davi pinta o quadro com inimigos que são como animais opressores, que querem seu mal. Aqui, no Salmo 23, o anfitrião prepara uma mesa diante desses inimigos vencidos, para festejar e celebrar a vitória. Além disso, vemos aqui também o acolhimento. O convidado, ele é recebido. Davi aqui, ele é recebido com honras, Jamiles, ungido com óleo. Isso era uma expressão de honra de quem recebia ao convidado. Esse óleo, a ideia de um perfume. E se você pensar em toda a geografia daquela terra, isso era muito comum na época. Tanto é que Jesus, quando vai na casa do fariseu, ele fala, a moça vai por trás dele e chora e rega seus pés com suas lágrimas e unge seus pés com perfume. E Jesus fala para o fariseu, ela me ungiu, mas você não me ungiu. Ela me beijou, mas você não me beijou. Ela com suas lágrimas regou os meus pés, mas você não me recebeu da forma como ela me recebeu. Então aqui é um sinal de honra. Isso, o anfitrião, ele recebe Davi com honra, ungindo. E aí depois nós vemos o sinal do cálice transbordante aqui, que expressa a imagem de abundância. Abundância. Davi é abastecido com abundância, a fartura. Por isso sua resposta no verso 6. E o verso 6 é uma resposta de Davi. Davi é alguém que deseja permanecer constantemente na casa do Senhor, porque ali ele encontra vitória, porque ali ele é abastecido com abundância, porque ali ele está diante do Supremo Pastor. Mas o que este salmo tão conhecido tem a nos ensinar? Ensinar a igreja do século 21. Nós não ungimos mais pessoas quando vão na nossa casa, né? A gente não tem esse hábito aqui.
A gente não faz isso mais. Agora, o que esse texto então tem a nos ensinar? Salmo 23 é um salmo de confiança, um salmo que Davi descreve que o que o Senhor representa para ele. As duas cenas do salmo nos mostram que o Senhor Yahvé é tudo que Davi precisa, assim como é tudo que a igreja precisa. Crianças, o tema do sermão nesta noite é: o Senhor é tudo o que a igreja precisa. O Senhor é tudo que você precisa. O Senhor é tudo que nós, como igreja e povo de Cristo, precisamos. Tudo. Veremos 5 razões que nos levam a afirmar que o Senhor é tudo que a igreja precisa. 5 razões. A primeira está nos versos 1 e 2, que é a provisão do Senhor. O Senhor é tudo que a igreja precisa porque nele temos provisão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que de nada sentirei falta? Porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos alimento e água. 2 coisas necessárias. 2 coisas necessárias para a manutenção da vida, essenciais para a manutenção da vida. O pastor, ele cuida de suas ovelhas, suprindo necessidades básicas. Ele provê o necessário day by day, todo dia, dia a dia. Quadros e imagens retratam então esses versos iniciais como a figura de um pastor com suas ovelhas em um local com gramas verdes, águas tranquilas, onde ele cuida e alimenta. Essa é uma imagem que ilustra, irmãos, esse cuidado do Senhor para com a sua igreja, para com o seu povo. Muitos textos, inclusive do Antigo Testamento, já tratam o povo de Israel como rebanho do Senhor. O povo, ele recebe a provisão constante desse pastor, desse supremo pastor que tem Israel como seu rebanho. A palavra aqui, meus irmãos, traduzida como descanso, geralmente ela é interpretada como, aqui é colocado, águas de descanso. E a gente tem a ideia, ou a cena que vem na nossa mente, é de águas tranquilas, águas calmas. E essa é uma imagem real, porque o Senhor, Ele nos guia, sim, para lugares calmos. Aqui a imagem é de um lugar calmo e tranquilo. Mas descanso aqui, meus irmãos, é um substantivo. E a gente precisa entender como que isso se encaixa nesse salmo. Se descanso é um substantivo, então águas de descanso não se refere simplesmente a águas tranquilas, mas sim descanso é um lugar, um local, um cenário onde encontram-se águas, alimento. Descanso é o local. Quando Israel sai do Egito, guiados pelo Senhor, esse texto aqui que nós lemos no início da nossa liturgia, Êxodo capítulo 15, eles marcham rumo à terra prometida. Eles não saem sem rumo, eles são guiados por Deus para a terra prometida, terra que é dita que mana leite e mel, mas também é terra conhecida como descanso do Senhor. Nós vemos isso em Deuteronômio 12:9, vemos isso no texto da liturgia, Hebreus 4. Eles são guiados para o descanso do Senhor. Mas, irmãos, Canaã, ainda que seja chamada de local do descanso, não era o ponto final. Ao caminharmos na história da redenção, nós vemos que o local do descanso, ele está diretamente ligado à habitação de Deus. Ou seja, ele não se limita a Canaã, mas ele aponta para uma outra Canaã, como o texto de Hebreus 4 nos mostrou, a Canaã celestial, o descanso do Senhor. Irmãos, o povo de Deus, ele aguarda com expectativa e fé a entrada nesse descanso do Senhor, e não deve ser diferente disso. A gente deve aguardar com expectativa e fé, nós devemos ansiar por isso,
Não porque somos fiéis e fortes para caminhar e fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que Ele ordena, cumprir os mandamentos de Deus, mas porque no Senhor nós temos a providência. No Senhor nós temos a providência, aquele que nos garante a entrada no descanso. Quem é a providência do Senhor que nos garante a entrada no descanso? Cristo Jesus. Em Cristo, irmãos, temos a providência do Senhor para a nossa salvação. Mas não só isso, o Supremo Pastor da Igreja, Ele está nos guiando, Ele provê diariamente o necessário para a nossa caminhada cristã, para não desfalecermos, para continuarmos com nossa fé. Ele provê dia a dia, e você está no lugar da provisão do Senhor hoje. Este local, a igreja é provisão do Senhor, irmãos. Igreja é a provisão do Senhor para o nosso sustento, e por causa de Cristo Jesus, nós agora não aguardamos mais trabalhando 6 dias para descansar, mas em Cristo a ordem inverte. Aquilo que havia sido colocado na criação, agora nós entramos na semana descansando. Você já pensou nisso? Nós iniciamos nossa semana desfrutando da comunhão com Deus. Domingo não é qualquer dia. Domingo é o dia do Senhor. Domingo, irmãos, é provisão do Supremo Pastor para que a igreja cresça. Igreja cresça em um relacionamento com o Senhor. E é importante entendermos isso. Você pode conhecer o Senhor, mas nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Relacionamento pressupõe conhecimento, mas não basta conhecer. Você precisa se relacionar com esse Deus soberano. E nós temos a provisão de Deus aqui diante de nós. Estamos desfrutando dela desse lado de cada eternidade, enquanto não entramos no descanso do Senhor. Provisão de Deus para desenvolvermos um relacionamento com o soberano Senhor. E isso, meus irmãos, é alimento essencial para a vida. As crianças menores têm aí nas atividades alguns desenhos que vocês precisam pintar, né, crianças? E crianças, nesses desenhos vocês têm que pintar aquilo que é essencial para a vida. Só aquilo que é essencial para a vida, tá certo, Laurinha? Então, Jesus Cristo, é importante que vocês saibam disso, crianças. Jesus Cristo diz que em momentos que nós estivermos ansiosos, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. E nesse texto, ele vai falar assim: olha, coisas necessárias para a vida: comer e ter com que vestir. Coisas básicas, né, irmãos? Comida e vestimenta são coisas básicas. Isso são coisas que os gentios procuram. Vocês o que devem fazer? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aquilo que é extremamente necessário para a nossa vida é o Senhor. Porque o Senhor é o Deus da provisão. E a nossa necessidade era sim de salvação, porque o pecado nos separou do Senhor. Mas nós temos em Cristo Jesus aquele que nos dá esperança de entrarmos no descanso do Senhor. Irmãos, enquanto não chegamos no local do descanso, caminhamos por lugares muitas vezes áridos, lugares que enfrentamos obstáculos, são doenças, problemas, dificuldades no trabalho, dificuldades na criação dos filhos. São muitas circunstâncias que nos assustam. Contudo, nós temos o Supremo Pastor. Provisão para a nossa caminhada. O que você precisa está aqui. Alimento para a nossa vida. Busquemos o Supremo Pastor, Cristo Jesus, pois Ele proveu o necessário para a nossa vida, o necessário para caminharmos nessa terra. Por isso, meus irmãos,
Por isso, o Senhor é tudo que a igreja precisa. O Senhor é tudo que você precisa, porque o Senhor é o Deus da provisão. Além da provisão, o Senhor é tudo o que precisamos, porque nele temos restauração. Provisão e restauração. Versículo 3: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A primeira parte do verso 3, traduzida aqui como refrigera minha alma, às vezes ela é interpretada como algo que traz alívio para nós, né? Talvez, né? Algo que, associando agora ao calor, né? Um ar-condicionado, ele refrigera e traz alívio, mas não é nada disso que o texto está falando, tá, irmãos? Não é nada disso. A melhor tradução aqui é restaura a minha alma. Algumas versões já trazem essa tradução. O pastor que provê o necessário é aquele que nos restaura. A imagem então criada no Salmo 23, muitas vezes nos faz pensar em ovelhas deitadas nesse campo, calmas, quietas. Irmãos, ovelhas não são calmas, quietas, são teimosas. Basta você olhar no espelho, você sabe que você é teimoso. Eu também sou teimoso. Nós somos teimosos. E aqui, as ovelhas, elas são teimosas e tentam fugir, tentam escapar, tentam se aventurar pela vida. Mas o pastor é aquele que restaura, é aquele que as faz retornar, é aquele que chama de volta. Ele vai buscar aquelas que estão tentando fugir. O Supremo Pastor certa vez disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Cristo, Supremo Pastor da igreja, Ele não perde nenhuma de suas ovelhas. Precisamos do Senhor, porque Ele é o único que pode nos restaurar, irmãos. Ele é quem nos mantém dentro do rebanho, mas não só isso. O texto fala aqui de restaurar a alma. Alma envolve tudo em nossa vida. Alma, como diz um teólogo, está diretamente ligada à sede dos nossos desejos e emoções, aos nossos pensamentos, sentimentos. É uma mudança na forma, meus irmãos, como nós enxergamos o mundo. É essa restauração que Cristo nos dá. Por isso precisamos dele. Ele restaura a alma, e isso envolve uma restauração completa, que nos faz sedentos por um caminho de justiça, as veredas da justiça que Ele nos guia. Isso está muito ligado a comportamento, mudança de atitude, o modo também como avaliamos as coisas que estão à nossa volta e como nós respondemos às questões do mundo. Restaurar a alma, irmãos, é trazer vida, é restaurar comunhão com Deus. David, Cristo Jesus é aquele que restaura a nossa comunhão com Deus. Efésios capítulo 2 mostra isso para a gente. E Ele restaura a nossa comunhão com Deus e nossa comunhão com o corpo de Cristo. Meus irmãos, essa restauração é somente no Supremo Pastor Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso. Por isso nós precisamos dele. Somente Cristo pode nos conceder vida restaurada, nova vida, e nos guiar pelo caminho de justiça. Irmãos, muitos caminhos reivindicam ser caminhos de justiça. Nós vemos isso, por exemplo, na polarização existente em nossa sociedade. Esquerda e direita. Já viu isso? Você é do quê? Esquerda ou da direita? Crente não é de esquerda nem de direita. Crente é do alto. Crente é do caminho de justiça. Irmãos, o Supremo Pastor, Ele nos guia no caminho do alto. Contudo, é um caminho estreito. Por isso precisamos que Ele nos guie. Guiar é conduzir os passos, conduta, comportamento. O Senhor é tudo que precisamos, porque nós não conseguimos caminhar no caminho estreito, caminho de justiça, se Ele não nos guiar. E Ele faz isso para a glória do Seu próprio nome.
Não é por nossa causa, é por amor do seu próprio nome, e essa certeza que temos de que Ele nos guiará. Não é para a glória da igreja, é por Ele, é para Ele, porque tudo foi criado para a glória dEle. O Senhor é tudo o que a igreja precisa, porque nele temos provisão, temos restauração e porque nele temos proteção. Verso 4, ainda que eu ande pelo caminho da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Teu bordão, Teu cajado me consolam. Temido vale da sombra da morte. Esse é o vale de escuridão, vale sombrio, que causa medo. É o vale da angústia, irmãos. Vale em que no final dele nós encontramos os portões da morte. Dr. Donald Gray Barnhouse, ele conta que enquanto ele levava os seus filhos, seus 2 filhos, ao funeral de sua esposa, ele parou em um cruzamento do trânsito. À frente deles havia um gigantesco caminhão. O sol incidia seus raios num ângulo tal que projetava transversalmente a sombra do caminhão num campo coberto de neve ao lado. Então o Dr. Barnhouse apontou para a sombra e disse aos filhos: Filhos, observem a sombra do caminhão sobre o campo. Então, se vocês tivessem que ultrapassariam o caminhão ou a sua sombra? O filho mais novo respondeu de imediato: a sombra. A sombra, porque a sombra não poderia me ferir, não pode ferir ninguém. E o Dr. Barnhouse diz a ele: está certo, filho. Lembrem-se, crianças, Jesus permitiu que o caminhão da morte o atropelasse de tal modo que ele jamais pudesse nos destruir. Agora a mamãe mora com Jesus. A sombra da morte apenas passou sobre ela. Irmãos, ainda que estejamos caminhando pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o nosso pastor está conosco. Ele venceu a morte. O vale da sombra da morte, ele assusta, irmãos. Mas quando temos a presença do Supremo Pastor, nós temos proteção, pois a morte não terá poder sobre nós. A morte, como diz Spurgeon, a morte não é a casa, mas a morte é a varanda. Não é o objetivo, o final, mas é a passagem para Ele. Alguém certa vez disse que a morte é aquela que nos leva de mãos dadas para Deus. Morte não é o fim, é apenas a passagem, é apenas a varanda da casa, porque morte nos leva ao encontro do nosso Redentor. O Senhor é tudo que precisamos, porque nele temos essa garantia, essa proteção, ainda que caminhemos no vale da sombra da morte. Nós temos o Supremo Pastor, cuja vara e o cajado são os instrumentos de consolo, irmãos. Vara ou bordão é um instrumento, vara aqui, ou bordão, é um instrumento menor. Ela é diferente do cajado. Ela era usada para espantar animais que atacavam o rebanho, ladrões que se aproximavam. Já o cajado era um instrumento maior, usado para conduzir o rebanho, guiando as ovelhas para que não se afastassem do caminho ou de perto do rebanho. O Senhor é tudo que precisamos, porque nele nós temos essa proteção. A sua presença com sua vara e cajado, elas afastam o medo e o perigo. A sua presença com sua vara e seu cajado nos guia num caminho seguro, ainda que seja em meio às sombras assustadoras do vale da morte. O Senhor é tudo que a igreja precisa, porque nele temos provisão, nele temos restauração, nele temos proteção. Agora é aquele momento que a cena muda, e do pastor nós vamos agora para o anfitrião. E o que nós vemos aqui? Nós encontramos paz.
O Senhor é tudo que a igreja precisa, porque nele temos paz. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Na presença de adversários ou inimigos, a mesa da vitória está posta. Eles estão observando, mas eles não podem fazer nada. Enquanto o Salmo 22 mostra então aqueles inimigos assustadores, aqui Davi descreve paz, porque ele está diante do anfitrião, aquele que o recebe em casa. No Senhor ele encontra paz. Sim, o Senhor é tudo que nós precisamos, porque nele temos paz. E não é qualquer paz, irmãos, mas a paz que excede todo entendimento. Não é a paz do mundo, mas a paz que somente o nosso anfitrião pode nos dar. Paz que não encontramos em nenhum outro lugar, porque nele podemos nos assentar à mesa. Não somos inimigos, somos amigos, filhos de Deus. Nós temos acesso ao Pai. Não estamos em inimizade, mas podemos desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Crianças, vocês se lembram da mesa que nós participamos uma vez por mês aqui na igreja? A ceia do Senhor. E vocês se lembram que a gente sempre mostra e diz que a mesa da ceia não é uma mesa da igreja presbiteriana, mas ela é uma mesa do Senhor Jesus. Irmãos, na mesa do Senhor, o que nós temos? Paz. O Senhor é tudo que nós precisamos, porque nele encontramos paz, desfrutamos dessa paz. Nós temos na mesa do Senhor a mesa de paz, mesa de vitória, mesa que nos aproxima do Senhor, nos fortalece na nossa caminhada. E isso é só por causa do nosso anfitrião, Cristo Jesus. O convidado aqui, ele é ungido, como eu disse, era um costume da época, ungir os visitantes com óleos especiais, perfumes, e isso representava uma honra ao convidado. Algo que Jesus não recebeu naquela ocasião em que foi à casa do fariseu. Mas no Salmo 23, o anfitrião não é o servo, ele é o mestre. E ele recebe então o servo, e ele unge o servo, ele honra esse servo. O cálice transborda, sinal de abundância. O dono da casa, ele não concede simplesmente o necessário, mas concede em abundância. Cristo, irmãos, nos concede graça abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O anfitrião nos concede graça abundante. Por causa desta graça manifestada em Cristo, nós desfrutamos de paz, mesmo diante dos inimigos. Desfrutamos de paz porque temos a certeza da vitória, porque em Cristo somos mais que vencedores. Irmãos, para o mundo, paz significa se ver livre de problemas. A igreja em Cristo desfruta de paz mesmo diante dos inimigos, porque no Senhor somos mais que vencedores. Não é liberdade de problema. Hoje eu estou em paz, ufa. Não é se ver livre de problemas, de doenças, não é isso. A paz em Cristo fala de uma pessoa que é o nosso Redentor. O Senhor é tudo que a igreja precisa, porque nele temos provisão, restauração, proteção, paz e, por último, nós temos verdadeira alegria. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, ou certamente me perseguirão. O verbo perseguir é também usado nos Salmos com referência a Deus perseguindo os inimigos e dando cabo deles. Mas para o salmista, a bondade se manifesta na benevolência do Senhor. Benevolência que não se apartará dele. Misericórdia, meus irmãos, aqui é aquela palavrinha que nos lembra do amor pactual de Deus. Misericórdia nos remete à aliança do Senhor. Assim nós temos a fidelidade do Senhor acompanhando a igreja, perseguindo a igreja, porque somos corpo de Cristo. Uma vez que o salmista aqui, ele experimenta dessa paz, ele experimenta dessa companhia da bondade e misericórdia do Senhor,
Então ele deseja simplesmente se assentar à mesa, não simplesmente se assentar à mesa e permanecer ali por um tempo. Mas vocês perceberam como que o verso Salmo acaba? Com o desejo de não simplesmente jantar, Marcos, mas de retornar, de ficar ali, de permanecer naquele lugar, permanecer na presença do Senhor, porque ali ele tem tudo o que ele precisa, ali ele encontra a verdadeira alegria. Irmãos, quem não quer ter satisfação, prazer, alegria? Lembra daquela frase? Ganho pouco, mas me divirto. Já falou essa frase? Já ouviu essa frase? Já, né? Ganho pouco, mas me divirto. O que é isso, senão uma valorização da satisfação e prazer, mesmo quando você não tem um retorno financeiro aceitável? É a busca por satisfação, por prazer, por alegria. Expressões como essa mostram que o homem busca prazer, satisfação, alegria em sua vida. Afinal, meus irmãos, nós fomos criados para nos alegrarmos. Fomos criados para alegria. O pecado, ele deturpa isso. E ele faz a gente buscar alegria em lugares que não tem alegria. Lembram, crianças, da primeira pergunta do nosso catecismo, um breve catecismo? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Gozar ou alegrar-se nele. É nele que nossa alegria deve estar. É no Senhor que encontramos alegria. O problema é que buscamos alegria longe da presença do Senhor. Tentamos nos esconder, perseguindo muitas vezes o pecado, pensando que encontraremos a alegria que desejamos, quando na verdade nós estamos sendo enganados. Pergunta: o que você tem perseguido? Qual é a companhia na qual você tem andado? Spurgeon diz: bondade supre nossas necessidades e misericórdia apaga nossos pecados. E o salmista, ao olhar para o Supremo Pastor e Anfitrião, ao olhar para a provisão, restauração, proteção, paz, ele só pode concluir: bondade e misericórdia, que bondade e misericórdia o acompanham quando ele está na presença do Senhor. Por isso é que ele tem verdadeira alegria, por isso ele declara que não quer outro lugar senão estar na presença do Senhor. Nós não precisamos vir à igreja para estar na presença do Senhor, irmãos. Cristo nos garante permanência constante diante do nosso Deus. Contudo, será que nós podemos afirmar como Davi: eu desejo habitar na casa do Senhor? Onde que você queria estar hoje? Você desejava estar aqui dentro, em comunhão com os teus irmãos, cultuando ao Supremo Pastor? Onde você tem desejado habitar? Será que desejamos habitar perto? Morar perto da igreja é furada, né? Será? Não tão perto assim, pastor? Se o teu desejo é vir de vez em quando, então pode ser que o Senhor não seja tudo em tua vida. Pode ser que conheças o Salmo 23, tenhas ouvido do pastor e anfitrião, mas não tenhas um relacionamento com ele. Pode ser que ainda estejas encantado com as coisas do mundo, buscando alegria nelas e não naquele em quem fostes criado para ter seu prazer, para ter sua alegria. Quando estava de partida, Cristo Jesus disse aos seus discípulos, João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Curiosamente, meus irmãos, no Evangelho de João, nós temos tanto a figura do pastor, que não perde nenhuma de suas ovelhas, quanto a figura do anfitrião, que foi para preparar um lugar para nós e está nos aguardando. Inclusive ele disse: eu só vou participar da mesa de novo com vocês no reino de meu Pai. Nosso Senhor Jesus nos garante permanência constante na presença do Senhor, tanto futura quanto presente.
Mas se não tens prazer e satisfação em estar na igreja, que do lado de cada eternidade é o encontro dos filhos do Senhor com o soberano, então provavelmente você ainda não entendeu o Salmo 23. O Senhor é tudo o que a igreja precisa, porque nele temos verdadeira alegria. Irmãos, conhecer o Salmo 23 é bom, mas é preciso viver o relacionamento que o Salmo 23 nos apresenta. Conhecimento nem sempre significa ter relacionamento. Podes ouvir falar que o Senhor é o pastor, que o Senhor é o que a igreja precisa, mas a pergunta é: você tem vivido esse relacionamento com o pastor anfitrião? Você tem desfrutado da provisão, da restauração, da paz, da alegria que nós temos nesse supremo pastor, da segurança que nós temos em caminhar com Ele? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, nos mantenha firmados sempre nesse supremo pastor da igreja.